Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer a Irani Honey 3, o seu resultado do primeiro TRI de 2022 e vamos fazer uma comparação com seus pares, com a Klabin e com a Suzano lá na frente no vídeo. E também vamos trazer a atualização da sua análise gráfica para fechar esse estudo aqui, ó, com chave de ouro completinho para a gente saber se a gente está fazendo um bom investimento, beleza? Eu sei que você gostou desse assunto aqui, então já se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo e bora pro vídeo! Então vamos lá, minha gente, vamos dar aquele geralzão inicial aqui na Honey 3, passar nos seus indicadores de valuation, no preço da sua ação, patrimônio e por aí vai. O valor atual da sua ação está em R$ 6,44. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 4,35% e a sua desvalorização nos últimos 12 meses está de 2,87%. É uma empresa que é uma small cap ainda, ela está com um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão e um valor de mercado de 1,6 bilhão de reais. Isso significa que ela está sendo negociada um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Mas como que a gente sabe isso? Porque o valor de mercado está maior do que o valor do patrimônio líquido. A gente enxerga isso aqui embaixo, aqui, ó, no preço sobre valor patrimonial. Então ele está atualmente 1,56 e a sua média histórica 1,25. É uma empresa que está com 41% das suas ações disponíveis aí no mercado para serem negociadas e quanto maior esse número de ações disponíveis, maior é a liquidez. E a gente observa que ela tem uma liquidez de 8 milhões sendo negociados todos os dias, é uma boa liquidez. E o seu PL, o preço sobre o lucro, está em 4,85 nos últimos 12 meses. Para mim está tranquilinho, e a sua média histórica 99,89. Então ela está bem tranquila de preço sobre o lucro. Ao meu ver, tem várias empresas reportando vários lucros históricos e com um PL bem baixo. Talvez seja uma grande oportunidade você estudar bem profundamente as empresas agora para colher frutos daqui 2, 3, 4 anos, ok? Pense no longo prazo. Olhando o seu dividend yield histórico, quando a gente vai estudar uma empresa, a gente tem que olhar o seu histórico passado para tentar prever o futuro. Você não pode olhar um dividend yield pontual e o atual dela está em 4,35%, não é uma ótima pagadora de dividendos e se a gente observar o seu passado também, não é uma ótima pagadora de dividendos. Pode ser, ela é uma small cap ainda depois que ela crescer, ganhar corpo, ganhar mercado, ganhar market share aí, ela consiga ter mais lucros e conseguir distribuir mais lucros. No atual momento eu creio que a Honey 3 está pensando muito em crescimento e aí ela vai reter uma parte do lucro aí para poder reinvestir nas suas atividades, beleza? E trazendo os resultados do primeiro TRI de 2022, acompanha aqui comigo, receita líquida em porcentagem de exportação dela, olha só, no primeiro TRI de 2021, quarto TRI de 2021 e primeiro TRI de 2022. Então, em relação ao primeiro TRI de 2021, ela teve um aumento de 14,5% e teve uma diminuição de 1,5% em relação ao quarto TRI de 2021. Já o EBITDA ajustado, ou seja, a capacidade de geração de caixa da empresa, a saúde da empresa, só vem crescendo aí nesses últimos períodos. Então teve um crescimento de 36% em relação ao primeiro TRI de 2021 e um crescimento de 1,8% em relação ao quarto TRI de 2021. Ó, achei um erro da Irani aqui, ó, é 2021, quarto trimestre de 2022 ainda vai chegar. Lucro líquido dela. Olha que aumento fabuloso em relação ao mesmo período do ano passado de 97,8% e um aumento de 77% em relação ao quarto TRI de 2021. Não é à toa que a gente tem a Irani na nossa carteira pública do canal e lá na frente, na comparação com os outros pares dela, nós vamos ver por que eu escolhi essa empresa. Então fica ligado aí e acompanha comigo. Trazendo alguns indicadores de eficiência e de rentabilidade dessa empresa para saber se ela é rentável e se ela é eficiente. Então, margem líquida é um indicador de eficiência atual 20,56, para mim uma ótima margem líquida. Vamos botar assim uma boa, acima de 15%, determinados setores eu considero uma boa margem líquida e ela está com uma boa margem líquida e a sua média é 4,66%. E olhamos aqui dos últimos 4 anos para cá, vem aumentando muito bem a sua eficiência e o seu ROI, indicador de rentabilidade, 32,23%. Aqui sim é um ótimo ROI ao meu ver e a sua média histórica de 4,46%. E também olhamos aqui de 2019 para cá um crescimento de rentabilidade da empresa, isso aí é muito bom.
A receita da empresa vem crescendo no longo prazo, olha que maravilha, destaque para os últimos 2 anos, e o seu lucro líquido também teve um crescimento muito exponencial em 2020 e principalmente 2021, com toda essa exportação e com a alta do dólar também. Se ela exporta, então parte da receita dela está atrelada ao dólar. Quanto maior o dólar, maior a receita da empresa. E o patrimônio dela também cresceu bastante nesses últimos 2 anos. E o EBITDA, a capacidade de geração de caixa dela, uma maravilha, crescente aí nos últimos 10 anos aí, e destaque para os últimos 2 anos também. E a dívida líquida, olha que dica legal, quando você for olhar a dívida líquida da empresa, traz também comparando com o CAPEX, que seriam despesas de investimentos, porque a gente percebe que a dívida líquida dela chegou a diminuir aqui em 2020 e voltou a crescer. Mas por que ela voltou a crescer, Gustavo? Quando a gente compara com o CAPEX, fica mais fácil da gente entender que olha o tamanho das despesas com o investimento que a empresa vem fazendo, ela vem se alavancando mais nesse último ano aí, se endividando um pouco mais para poder crescer, e aí a gente olha aqui, pô, tranquilo, então aí sim faz sentido a dívida líquida dela crescer, porque ela está crescendo, buscando crescer as suas atividades também. Agora vamos passar para frente para comparar ela com as outras duas, Klabin e Suzano. Trazendo esse slide aqui agora, que é o ouro dessa análise, desse estudo que a gente está fazendo aqui, ela está em primeiro lugar comparando com a Klabin, com a Suzano. Então olha aqui em cima aqui, na posição primeiro lugar, ela pegou 16 vezes aqui dentro desses indicadores. Já na posição segundo lugar, ela pegou 4 vezes, na terceiro lugar pegou 7 vezes apenas. Então, primeiro lugar na Suzano foram 10 vezes e primeiro lugar na Klabin foram apenas 2 vezes nos indicadores, que a Klabin ficou na frente de todo mundo. Então, a Irani ficou na frente das outras duas em 16 indicadores e colocou ela na primeira posição. E esses indicadores que eu marquei aqui são os que normalmente a gente utiliza para fazer as nossas análises. Claro que você pode utilizar outros aqui, mas enfim, o dividend yield dela ela está em primeiro lugar em comparação às outras duas. O PL dela está em primeiro lugar em comparação às outras duas, então a empresa está teoricamente mais barata e pagando mais dividendos. O preço sobre valor patrimonial também ela está na frente das outras duas, e a margem líquida aqui, ou seja, então a eficiência dela está em segundo lugar. Quem fica em primeiro lugar de eficiência aqui na margem líquida seria a Suzano, e aqui a dívida líquida sobre EBITDA, um dos principais motivos da gente ter colocado ela dentro da nossa carteira pública do canal, porque ela é menos endividada dentro das três. Ela está com a dívida líquida sobre EBITDA de 0,80, isso significa que ela paga a sua dívida utilizando o seu caixa em menos de um ano, enquanto as outras duas estão mais alavancadas. E o seu ROI, a rentabilidade, ela ficou em terceiro lugar e a Suzano ficando em primeiro lugar. Então a Suzano fica em primeiro lugar na eficiência e na rentabilidade, e a Klabin fica aí na terceira posição das outras aqui, e ela está aqui ó, com 16 em primeiro lugar. Então para mim é uma empresa pequena ainda, que tem muito para crescer ainda, ganhar muito mercado, e eu acredito sim que no longo prazo ela pode trazer grandes resultados para a gente. Agora vamos olhar a sua análise gráfica. Trazendo agora a sua análise gráfica aqui, o gráfico diário mais de curto prazo da empresa já está todo rabiscado dos vídeos anteriores. Então, o que acontece com a Honey 3 aqui, na verdade? Ela veio nessa tendência de baixa aí depois de uma grande alta que ela teve desde lá de março de 2020, tá? Cadê março de 2020? Tem que voltar bastante. Aqui seria março de 2020, entrou numa grande tendência de alta nessa LTA dela aqui, ó. E depois ela deu essa correção todinha aqui até o atual momento. E aí a gente traçou a LTB dela aqui, linha de tendência de baixa, e ela rompeu essa LTB aqui em finalzinho de março, 22 de março mais ou menos, ela rompeu a LTB, e sim, aí começou a criar fundos ascendentes, então começou a criar o pivô de alta. Agora ela vai fazer um topo maior do que o topo anterior, vai formar o pivô de alta, aí precisa ganhar uma forçazinha, romper essa resistência aqui que ela tem, ó, uma resistência importante, tocou várias vezes em outros pontos aqui, então romper essa resistência, aí eu acredito que a Honey 3 volte a entrar nessa tendência de alta dela, volte a buscar essa LTA dela aqui e entrar dentro dela, porque antes ela vai bater por baixo aqui como se fosse uma resistência, depois rompendo, maravilha, aí vai ser um suporte, e aí quem sabe ela toca esse barco para frente em grandes rentabilidades. Aqui embaixo, só para a gente comparar, esse aqui é o Ibovespa, linha laranja, enquanto ela entrou numa recuperação nesses últimos 2 semanas, aí o Ibovespa ainda está numa tendência de baixa, e aqui embaixo o índice MACD dela, um
indicador que mede a reversão de tendência de forma antecipada no gráfico de curto prazo. A azul acabou de cruzar por cima da laranja, pode ser sim então que ela entre numa tendência de curto prazo aí de alta, e vamos torcer para ela romper essas duas resistências que ela tem aqui para buscar lá o seu topo histórico, que vai ser uma maravilha, beleza? Então fica de olho aí nesse padrão do pivô de alta, que eu vou botar o desenho aqui, e aí se formando esse padrão do pivô de alta, belezinha, pode ser sim que a Honey 3 entre na sua tendência. Agora a parte fundamentalista da empresa, o que eu tenho para falar é o seguinte: para mim é uma ótima empresa, pequena ainda em comparação às outras duas que a gente comparou aqui, então tem muito espaço de crescimento para ela ainda. Eu acredito no crescimento dela no longo prazo, ok? Então tem margens boas de eficiência, de rentabilidade, tem crescimento de receita, crescimento de patrimônio, crescimento de lucro. Aí fica a seu critério aprofundar os seus estudos nela ali para ver se vale a pena, se faz parte da sua estratégia colocar uma empresa de papel e celulose lá dentro, e aí sim tomar as suas decisões. Não é recomendação nem de compra nem de venda, é um estudo geralzão para poder dar uma ligada aí na sua cabeça, abrir a sua mente para continuar os seus estudos de forma individual. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida aí e já se inscreva aqui no canal ativando esse sininho de notificações aí, que você recebe todo o conteúdo aqui quando eu postar. Estamos sempre aí fazendo atualizações das empresas, análise gráficas, análise fundamentalista, e tudo isso ajuda você a fazer uma boa escolha aí na hora de colocar uma empresa na sua carteira. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo que já está chegando aí.